Boa noite, andando sobre a chuva, para a glória de Deus. Hoje aprendi uma coisa interessante. Tem coisas que a gente não sabe explicar, mas simplesmente vive. E aí quando o Senhor vai dando mais, já se aceita aquele negócio todo, vai andando, vai aprendendo com os outros, vai aprendendo com os santos. Aí você começa a entender muito mais coisa, né? Nesses meus poucos anos de caminhada, Deus foi me ensinando bastante. Eu só posso agradecer, né? O texto de hoje de manhã pedindo que a gente agradeça por todas as coisas boas que o Senhor nos deu. E quando a gente agradece, louva, bendiz a Deus, o Senhor fica feliz, fica alegre. Então, Senhor, louvo-te e bendigo, Senhor, pelas coisas boas e todo aprendizado, Senhor. Aprendi hoje uma coisa interessante. O Senhor, Ele tem, por um lado, e forte, firme, a justiça de Deus, as coisas que são corretas, as coisas que devem ser feitas do jeito que Ele estabeleceu. Boa parte de Deus é assim. Mas tem um outro lado de Deus que é também gigantesco, que é o lado do amor de Deus pelas suas criaturas, pela sua obra. E ele tarda em agir por justiça. E nós damos muitas vezes esse nome de misericórdia, uma das faces da misericórdia. Deus tardar em fazer justiça a todos os erros que são cometidos, né? Porque o Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo, de bom ou de ruim, de cada um de nós. Dito isto, então, o que é de bom alegra Ele grandemente, né? Quando um filho volta para casa, né? Filho pródigo, que somos cada um de nós. E o lado ruim é quando os filhos começam a fazer besteira. E hoje até um padre conversando com o padre, falando: nossa, como o Vaticano tá isso, como o Vaticano tá aquilo. Tem gente santa lá dentro, mas também tem muita coisa assim diferente, né? Não foi essa palavra que ele usou, mas tudo bem. Mas vai ficar diferente, acho que ensinamentos certos, ensinamentos, né? E eu falei para ele o seguinte: essa é uma época muito boa. Ele ficou assim: por quê? Porque quando a igreja tem nessas disputas de certo contra errado, santidade contra monstruosidades, heresias, essa coisa toda, é a chance de muita gente chegar à santidade, né? E ele ria, né? É verdade, meu filho. Né? Então, a gente vai tendo isso. E aí eu aprendi também que Deus tem uma função dos profetas. Eu sei que tem muita gente que acha que não existe mais profeta. Coitados, existem, graças a Deus. Se não existissem os profetas, nós estávamos roubados. Quem são os profetas, né? O que eles fazem, como eles agem. Profetas são pessoas escolhidas por Deus, ungidas para Ele, para esse fato, e que elas devem comunicar ao povo os seus erros e seus acertos. Mas isso não deveria ser o padre? Não, o padre é um sacerdote. Às vezes ele é profeta, às vezes não. O papel dele é de ser sacerdote, o que liga o céu e a terra através da Eucaristia, da reconciliação. Mas um profeta é uma outra coisa, né? Tem uns que são os dois, né? Deus sabe por quê e por que cada um é profeta. Mas achei interessante a questão do profeta. É o seguinte, que fiquei pensando muito nisso, que quando Deus escolhe profetas, não é para simplesmente falar ao povo que ele está errado, guiar o povo, do lado errado para o lado certo. Não é.
não é só isso. Isso aí é uma definição primária, né? Os profetas, no fundo, são pessoas que Deus escolhe para que ele possa conversar. A maioria não vai entender isso nunca, né? Como assim, cara? Pega lá no Apocalipse, você vai ver que Deus está sentado no trono e em volta dele tem um conselho de pessoas, sábios, sei lá como é que eu vou chamar aquilo, que ficam em torno dele. Se eu não me engano, são um número de 24. Tem uma explicação, mas eu não vou dar. Não vou dar, não. Mas tem esse conselho. Quem são essas pessoas? São conselheiros de Deus. E Deus precisa de conselheiro. Deus gosta de compartilhar, gente. Deus gosta de trocar, de conversar, de dividir, né? Esse conselho já diz isso. E os profetas são esse conselho, no fundo, que ainda está na igreja militante, que é a nossa, não na igreja lá em cima, que já superou tudo, vencedora, mas é daqui de baixo. E ele gosta de fazer o quê? Conversar com esses profetas, conversar com amigos. Eu considero como se fosse amigos de Deus. Porque eu já vi isso muitas vezes. Deus vai conversar contigo, ele te mostra uma coisa, aí te mostra outra, aí fala de uma coisa, e assim ele vai fazendo contigo, ele vai te mostrando, te ensinando, e você depois pega aquilo e mostra para os outros, né? Aquilo que você aprendeu, como no colégio. Voltei ao colégio depois de quase 50 anos. Mas tudo bem. E aí você vai aprendendo essa coisa toda. Mas tem um lado do profeta que Deus vai usar ele, que é para dividir as suas angústias. Como assim? Muitas das vezes o profeta, ele tem em si uma característica, que ele é como é que eu vou dizer? Ele é uma pessoa de intercessão. Deus bota de propósito essa característica nos profetas. Porque Deus chega, pega lá no Antigo Testamento, não acredita em mim não, começa a ler Isaías, você vai ver isso. Você vai ver no Jonas, você vai ver em todos eles. Que Deus fala uma coisa, ele fala, mas Senhor, não dá para ser de outro jeito, Senhor, coitado do povo, isso aí vai ser difícil, Senhor. Vai arrebentar com todo mundo. Então você vê que eles conversavam, e Deus ia dividir essa angústia. E na verdade o profeta, quando vem um castigo, quando Deus vem falar de castigo com o profeta, o que ele espera é que o profeta amaine o coração de Deus, né? E segunda coisa, que ele vá em nome de Deus ao povo para fazer eles verem o seu erro e voltar atrás. O principal profeta que me vem à cabeça agora é Abraão. Quando tem Sodoma e Gomorra, ele fala, mas Senhor, Deus fala para Abraão, vou destruir a Sodoma e Gomorra e as 5 outras cidades em torno. Mas Senhor, se tiver lá 100 justos, se tiver 100 justos, Abraão, eu paro tudo. Aí, mas Abraão, não tem 100 justos lá. Mas Senhor, e se tiver 50 e 40? Não tem. Se tivesse, eu também falo 20. O Senhor, tem meu primo Lot. Dá para salvar ele e a sua família? Tá, por você, Abraão, eles serão salvos, né? Vai lá, vou mandar os meus anjos lá para dar um jeito. E foi assim, foi feito. Então, o que se espera dos profetas é que nessa conversa com Deus, que está sendo falado que vai acontecer, muitas das vezes é castigo, que ele tente amainar o coração de Deus, lembrando que Deus é misericordioso e bom. Aí eu vou botar Moisés, grande profeta, né? Deus chega para Moisés uma época assim e fala assim, ai Moisés, esse povo recalcitrante, não é isso, é aquilo, não obedece, não faz isso. Aí Moisés
com uma sabedoria fantástica, responde assim: Senhor, esse teu povo é difícil, mas você decidiu salvá-los, Senhor. Como você vai fazer isso? Aí Deus vira para Moisés: eu decidi salvar eles. Vou ter que dar um jeito, né, Moisés? Senhor, tu vai ter que dar um jeito. Então, muitas das vezes acontece isso. Eu lembro de, às vezes, Deus me chama para rezar de noite, ou quando eu estou dando uma volta com o cachorro, demora um tempão, e minha mulher fala assim: o que Deus te disse? Na hora eu falo assim: nada. Porque só vem na minha cabeça coisas tão estranhas, uma coisa assim tão grande. Agora eu compreendo, hoje eu compreendo que Deus, eu queria que eu escutasse aquilo que Ele estava botando no meu coração e acalmasse. Mas na hora eu não agi dessa forma, e hoje eu peço perdão a Deus. Eu agi mais como um anjo, simplesmente obedecendo, falando: Senhor, é complicado, é difícil, é assim mesmo, manda fogo, Senhor. Porque se for os anjos são assim. As pessoas não compreendem como são os anjos. São os dentes de ordem, que gostam de ordem, não gostam de bagunça. E não se brinca com anjo, não. Não brinca, não. Eles não são misericordiosos nem um pouco. Eles são agentes de ordem, agentes de vai e faz. E não se brinca com anjo, vai por mim. Pega na palavra, você vai ver isso. Então, e que Deus esperava nessas noites que a gente bate um papo assim mais profundo, e que Ele vem falando de guerra, que Ele vem falando de castigo, que Ele vem falando de uma série de coisas assim. Eu já aprendi que eu tenho que falar misericórdia, Senhor. Lembra do teu lado amoroso, lembra do teu povo, lembra daquele resto que tu escolheste. Eu tô aprendendo depois de alguns anos. Mas eu achei legal que, na verdade, que Deus chama os profetas a serem seus amigos e são confidentes. E tem uma coisa que é uma palavra que é muito legal de saber também, que ele fala assim: nada acontece sobre a terra que Deus não tenha revelado aos seus profetas, aos seus amigos, aos seus escolhidos. Senhor, essa é uma palavra dura, mas o Senhor sempre faz isso. Sempre faz isso, sempre. Então peço perdão, Senhor, porque às vezes que eu não fui misericórdia e que eu fui mais para agente da ira. E todas as vezes que eu não fui o agente profeta para levar aos outros a compreensão e a mudança. Quem de nós pode falar mal de Jonas, o profeta Jonas, que teve medo e fugiu? Todos nós fazemos isso um pouco, temos que pedir perdão e voltar a Deus e falar assim: me dá uma chance. Boa noite. Que na próxima vez eu vou acertar. Manda-me de novo que dessa vez eu acerto. Pensa agora em todas as pessoas que o Senhor quer te enviar aonde você não foi e devia ter ido. Porque o Senhor está esperando que você vá. Tá bom? Paz e bem.